Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um complemento para o Vue.js, uma biblioteca que insere no Vue a possibilidade de validar dados. Por que é importante validar dados? Para não deixar chegar formatos errados no nosso banco de dados. Então, nosso modelo ficar perfeito, fácil de ser introduzido. Onde é numérico tem que ser números, onde é alfanumérico pode ser alfas ou números e etc. E onde é um endereço de IP tem que ter aquele número separado, 3 pontos separando 4 números, dá até 255 e por aí vai, né? O e-mail tem que ter o arroba e o domínio e o nome do recipiente anteriormente, etc. Então, gente, existem várias maneiras da gente fazer isso. A gente pode fazer na raça e escrever a nossa própria maneira, ou podemos usar uma biblioteca. Vamos nos concentrar na Vue.Lidate, vocês estão vendo aí nesse título da nossa palestra de hoje. Só que existem outras também. Então vamos dar uma olhada primeiramente nas possibilidades, certo? E depois escolher. Tem dois tipos de validação possíveis. Uma validação de template, misturada com a interface gráfica, a UI, não é? do programa, ou no modelo, quer dizer, nas entranhas do que está interligado àquela interface gráfica. Então, evidentemente, nós damos preferência às que são baseadas em modelos. Mas, para não ficar incompleto, vamos falar rapidamente sobre o Vue.Validate. Vocês estão vendo aí as três mais importantes, certo? O Simple Vue Validator, que é uma biblioteca baseada em modelo, mais simples, eu confesso até que nunca experimentei ela, mas não é nada muito difícil. E o Vue.Lidate, que é o título da palestra de hoje, que é onde a gente vai ver mais exemplos e destrinchar um pouco mais. Então vamos prosseguir. A validação com templates, o nome já está dizendo, as funções ficam embutidas nos templates. Então tem aqui um exemplo, um input tipo e-mail. Esse type e-mail, na verdade, não obriga muita coisa, não é? O name e-mail, só para dizer o nome. O placeholder é e-mail, vai aparecer lá a palavra e-mail. E o Vue.Validate é da biblioteca Vue.Validate, certo? Que é required email, é um string. Então, esse required é que ela precisa ser preenchida, e o e-mail que ela deve ter o formato de um e-mail. E o VModel, que já é do Vue normal, e-mail. Separadamente tem uma mensagem de erro. Se tem erro, né? Esse campo e-mail tem erros, então pegue o primeiro erro lá é só uma forma de dizer, pegue a sua frase pré-programada para e-mail, que é essa frase que vocês estão vendo aqui embaixo. O campo de e-mail deve ser um e-mail válido, tá? Não vamos nos deter mais sobre isso. A validação com modelos, eu uso um VModel, como sempre eu uso com Vue, mas eu posso usar esse $V, o Vue.Lidate sempre cria essa variável embutida no Vue, que o ponto text é o nome da variável e o model é o modelo associado a essa variável. Eu poderia colocar aqui simplesmente text, é o normal, mas tem algumas vantagens da gente colocar aqui, ele faz um sincronismo melhor. Então vamos usar como devemos sempre tentar usar, né? E a classe é só para fazer ela mudar de cor. Então eu digo, se o status de $v.texto for erro, então é tal cor. Se for sujo, é tal outra cor. Se não for nada disso, aí fica a cor default.
certo? Então, quer dizer, ele não muda a classe, né? Então, eu criei aqui o meu view, disse a aplicação, etc. Eu não coloquei todo aqui o fonte, né? Data é texto, como sempre a gente vai fazer, inicialmente vazia, e validations essa seção nova criada pelo Viewlidate. O Viewlidate, aí eu posso colocar as minhas variáveis, no caso é texto, e o que é que ela precisa, quais são as validações que eu vou usar com ela, que é require, como no outro exemplo, não é? no de templates, e que ela tem um tamanho mínimo que é 5, certo? Então, eu poderia colocar mais coisas aqui. Um exemplozinho que a gente vai ver, eu vou colocar aqui e-mail também, só para a gente ver. Mas tem um monte de alternativas que eu poderia usar. E os métodos, eu digo status, que é esse status que aparece aqui no input, não é? A da validação é retorne erro, se a validação der erro. E dirt, se a validação der dirt, quer dizer, se já usou alguma coisa, se já incluiu alguma coisa lá. Certo? Então, isso termina os nossos slides e agora a gente vai dar um passeio pelas páginas web dessas bibliotecas e de um artigozinho. Depois vocês vão encontrar nos links, não precisam copiar do que está aí na URL do navegador, vocês vão encontrar nos links na descrição do vídeo para poder visitarem vocês mesmos. Tá aqui o Viewlidate, é mais fácil de usar, inclusive, do que o Viewlidate, tá? Como ele é baseado em template, a gente já tem até uma intuição de como é que eu coloco ele no template, como é que instala ele, tá lá. Isso aqui é parecido com o que eu mostrei a vocês. Então, tem aqui um monte de exemplos, vocês podem ver e abrir. Clicando aqui Open Editor, vocês vão abrir no Code Sandbox, tá? Mas eu não vou abrir nenhum desses, nem vou mostrar. Estou dando só uma passada rápida para vocês. Ele tem a diretiva que a gente usou, Validate, que você coloca lá na sua UI. Não é? A diferença é que quando é com template, eu preciso colocar uma diretiva na interface gráfica. Quando não é o caso do Viewlidate, que a gente está vendo agora. Então ele é baseado em modelos, eu mexo no modelo, não na UI, certo? É desacoplado de templates, evidentemente, né? Ele também suporta validações de coleções e de modelos aninhados, né? Um ninho dentro do outro, certo? Então, tá, aqui tem documentação completa, utilização básica, entendeu? Eu não vou me deter muito, eu vou mostrar só um exemplo bem simples para vocês, para o vídeo até não ficar muito comprido. Mas aqui tem algumas ideias interessantes, vocês devem dar uma olhada. Quando vocês tiverem tempo, visitem essa página e deem uma olhada nele e vejam os exemplos do artigo que eu vou mostrar para vocês. Ele pode validar formulários inteiros. Agora, uma coisa importante dele, ele tem alguns validadores já embutidos. Então vamos ver a lista de alguns. Required, que é parecido com aquele. Required if, não interessa muito. Min length e max length, quer dizer, o tamanho mínimo, o tamanho máximo daquele campo que eu estou validando. O valor mínimo e o valor máximo, se ele for numérico. O between, que também é mais ou menos a mesma coisa, entre o valor tal e tal. Alfa, se ele for alfanumérico inteiro, decimal, se ele for e-mail, se ele for endereço de IP, aí tem que ter os pontinhos. Se ele for endereço de MAC, que é endereço de rede Ethernet. CMS, quando eu quero comparar dois campos diferentes. URL, quando ele precisa ser uma URL. E ainda mais OR-END para eu combinar vários validadores desses. Além disso, ele permitiria eu criar o meu próprio validador customizado. Para simplificar isso, também tem um regesp,
quer dizer, um validador em forma de expressão regular. Aqui está um artigo interessante, que vocês podem dar uma lida nele primeiro, antes de ir para a documentação do Validate. Ele mostra a variável $V aqui, ó, bem claramente, com os campos dela, certo? E é interessante porque vocês veem vários exemplos progressivamente mais complexos, certo? Antes de se enfronharem na documentação, que é sempre mais difícil da gente ler a partir de uma documentação. Um artigo sempre é mais útil, certo? É como um vídeo. Vocês estão assistindo o vídeo porque querem aprender superficialmente primeiro, para depois se aprofundarem mais nesse assunto. Eu recomendo bastante, evidentemente, que o vídeo é muito mais interessante. Então tem aqui exemplos que vocês vão ver. A gente vai executar um desses exemplos, mas não explicar muito como ele funciona. Vou explicar um exemplo bem mais simples, tá? Aquele CMS é usado aqui, por exemplo, para comparar as senhas. Eu peço entre a senha, depois entre a senha de novo. Se as senhas não baterem, tem alguma coisa errada. Então, o CMS serve para isso, tá? A gente vai abrir aqui um exemplo, não é? No sandbox aqui do Code.io, e tá aqui o fonte, é bem simples, não é? Tá aqui ele já executando. Vou entrar um nome aqui, vou entrar um e-mail. Veja que o e-mail não é válido ainda, agora é válido, certo? Eu apaguei uma letra, deixou de ser válido de novo. Ele precisa ser válido. O domínio tem que ter pelo menos 2 letras e um ponto, no mínimo 2 elementos para ser um domínio válido. A senha, vou entrar uma senha, vou entrar novamente a mesma senha. Tem que ter letras, tem que ter números e tem que ter no mínimo 8 caracteres e um. Isso é porque eu estou pedindo que a senha seja assim, tá? Eu poderia pedir de outra forma, mas vamos lá. A senha não conferiu. Vou entrar ASDF 1, 2, 3, 4 e uma exclamação. Não casam, porque eu tinha entrado outra coisa. ASDF 1, 2, 3, 4, exclamação. Agora casou. Pronto. Essa seria a ideia e está concluído aqui o nosso exemplo. A gente queria só dar uma passada por ele. E vamos ver um exemplo mais completamente, certo? Mas com um campo só. Campo texto, eu estou visualizando o $V para vocês verem embaixo as variáveis que ele automaticamente cria. Isso é uma variável computada, né? Então, $V contém texto, que é a minha variável. Aí diz se é required sim. Se tem um tamanho mínimo, tem sim. Se o modelo qual é a ASDFG, foi o que eu introduzi, certo? Agora eu vou alterar ele. Para eu alterar, eu preciso requerer aqui todos os validadores que eu vou usar. Vou aproveitar e trocar aqui a linguagem para JavaScript. Opa, não é aqui, é aqui no Babel. Eu vou deixar só JavaScript, eu não preciso de Babel, de nada disso, tá? E vou colocar, e coloquei também e-mail, né? Então só vai dar certo, além do tamanho, além de ser necessário, required, etc., só vai dar certo quando for um e-mail válido, tá? Porque eu coloquei também e-mail. Bom, gente, tá aí o modelo, o conteúdo dele, certo? Tá dirty, eu já sujei ele, já escrevi alguma coisa, né? Tá dando erro, não tá, que agora tá correto. Bom, então vocês viram tudo que tinha sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por gentileza, me dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando aí no subscribe ou inscreva-se e ativando o sininho para receber uma notificação quando tiver um novo vídeo. Muito obrigado pela participação de vocês. Até logo.